chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos. Saudações jurídicas! Tudo bem, pessoal? Não era pra você estar aqui, mas Deus mandou assim. Esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abrir. Não chore. Essa música é muito bonita, né, gente? Eu, antes de me converter, gostava de sertanejo e minha banda preferida, minha dupla, era o César Menotti e Fabiano. E essa música realmente toca no coração. Deixa eu arrumar o microfone aqui, que eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Ontem eu compartilhei nos stories alguns temas sugestivos de lives, né, pra gente tocar aqui. E tivemos empate relacionado à prospecção, a serviços e a causar impacto. Então, pensei em condensar esses 3 temas nesta pequena live aqui de quinta-feira para falar um pouquinho de cada coisa, tá? Então, hoje eu vou falar de 3 aspectos que englobam essas dimensões aí, que é o eu, o nós e os outros. Quando eu falo eu estou dizendo com relação a causar impacto. Eu queria te fazer essa pergunta para que você pense aí e depois reflita internamente. Se quiser compartilhar também, fica à vontade. Se eu pudesse descrever o impacto que eu causei até agora, hoje, 10 de março de 2022, que impacto que eu já causei aqui neste mundo? Esse impacto não relacionado apenas a mim, enquanto Gisele ou você, mas também relacionado às pessoas que trabalharam com você, aos seus clientes na advocacia. Que impacto você gera? O que você gostaria de ouvir? O que você adoraria ouvir? Eu, no meu caso, adoraria ouvir das pessoas que eu contribuí de alguma forma para a vida delas, trazendo algum benefício para elas. Isso é importante, gente, porque enquanto a gente não encontra o nosso propósito, a gente não consegue atingir as outras áreas, a gente não consegue alcançar os clientes, a gente não consegue alcançar os contratos, que aí entra nos 5 serviços jurídicos que o nosso cliente não sabe, aí entra na forma de prospecção. Então, primeiro, a gente tem que cuidar do eu, do nós, né? Esses 4 anos aí, quase 5 que eu estou na militância com o escritório, inicialmente sozinha, autônoma, agora já tem algumas pessoas comigo, eu tive que melhorar esse aspecto, porque enquanto advogada eu sou muito técnica, argumentação jurídica eu consigo e tudo mais, mas essa outra habilidade que é essencial para a vida, não só para o direito, que é desenvolver essa marca pessoal, eu aprendi aos poucos, ainda estou aprendendo, né? Então eu estou compartilhando com vocês um pouco que eu aprendi e que eu tenho aplicado na minha vida. Outras perguntas que eu posso te fazer para fomentar essa questão, para trazer à baila aí o seu propósito de valor, o que você vai oferecer para este mundo, para os clientes, o que você veio fazer aqui. Nessa pergunta eu ainda estou respondendo, porque a cada tempo isso vai mudando, né? A princípio eu fiz o curso de Direito, né? Eu vim para dar orgulho para os meus pais. Depois, né, agora mais de 10 anos de formada, ainda tem esse objetivo, né, de sempre orgulhar os meus pais, mas também de causar impacto na vida de outras pessoas, né? Compartilhando um pouquinho da vivência aqui, por exemplo, com vocês toda quinta-feira de manhã, com esse compromisso público aqui. Se você ainda não tem resposta para essa pergunta, não tem problema, até porque a gente ainda está, como eu disse, estamos na construção disso. Enquanto a vida, ainda nós somos um projeto inacabado. Você está fazendo o que deveria? Essa pergunta mexeu muito comigo há muito tempo e ainda mexe, porque vocês sabem que meu esposo é empreendedor e ele sempre fica fomentando, perguntando coisas para que eu possa ir me desenvolver. E ele sempre é muito racional e traz lá, você quer estar daqui 5 anos onde? O que você está fazendo hoje, né? Porque se a gente olha no lapso temporal de 5 anos, é muito tempo.
mas são pequenas atitudes que vão moldar aquele objetivo final, aquele objetivo que nós temos a longo prazo, né? Então, nós precisamos fazer pequenas coisas hoje. E o que nós estamos fazendo? Então, eu queria que vocês pensassem. Uma coisa é certa, gente, nós nascemos para brilhar, tá? E onde está nosso brilho? A Nancy Solomon, que é uma autora de um livro muito interessante que eu li e dei para várias amigas, chamado Causa e Impacto, ela traz várias questões, até porque por isso que eu usei como nome Causa e Impacto, e ela fala que o nosso brilho está na busca constante por um lugar para se expressar. Nós sempre queremos nos expressar. A gente pode ver num diálogo, numa conversa, né? Que a gente sempre está buscando se expressar, sempre está buscando que as outras pessoas nos ouçam, e isso é inato, isso está dentro de nós, isso refere-se ao nosso brilho, né? Ao brilho que nós temos. Nós temos, gente, então, para que a gente possa evoluir aí para um grau maior, aí passando um pouco mais, que nos desenvolver, né? Eu sempre falo do Napoleão Hill também, que é meu mentor aí no desenvolvimento pessoal, que ele fala, né, tem o princípio da autoconfiança, que eu também tenho trabalhado constantemente, né? Confesso para você que não é fácil ser autoconfiante em muitos casos, né? Mas a gente tem que vencer e superar isso, porque a gente precisa ter autoconfiança, porque sem ela a gente não consegue avançar. É claro que a gente tem que ter também consciência, então tem que ser autoconfiança para assumir riscos saudáveis, porque se a gente não assumir nenhum risco, a gente não vai alcançar e atingir lugar algum. Falando então, avançando aqui sobre o propósito de vida, que eu separei várias coisas para falar, mas em decorrência do tempo e também dos temas que eu quis condensar numa live só. Então, por que isso é tão importante? Porque a gente precisa ter uma consciência do que nós viemos fazer aqui, qual que é o nosso valor, para que nós possamos expressar isso para o nosso cliente, para o nosso prospecto, né? A gente precisa viver o nosso propósito de forma significativa, porque quando a gente faz isso, a gente atinge outras pessoas, né? Então, se eu não gosto do que eu faço, qual que é a consequência disso? Eu não vou atender bem o cliente, eu não vou fazer um bom trabalho. Por quê? Porque eu não gosto daquilo. Então, é importante que a gente desenvolva isso, né? Enquanto advogados aqui, a gente tem que sempre observar que muitas vezes a gente vai ter problemas aí que é impossível a gente não carregar, né? Tem o sofrimento de estar lutando por algo que a gente acredita e que não está nas nossas mãos, a gente submete à jurisdição e ela vai dizer aí se ele tem direito ou não. Isso nos fere muitas vezes, né? Mas nós temos que ter em mente essa questão de que nós temos que viver o nosso propósito para que nosso relacionamento com os outros também tenha um propósito, tá? E aí que entra a questão do nosso cliente, porque não adianta nada eu falar, eu sei que eu tenho que oferecer, que o cliente vem atrás de processo. Essa é a porta de entrada, né? Os clientes procuram os advogados em busca de resolver um problema específico, e no nosso caso aqui do âmbito trabalhista é um processo, né? Ou que ele quer ajuizar enquanto reclamante, ou que ele quer ser defendido enquanto reclamado. Mas pensando fora da caixa, fora do aspecto judicial, que é importante, nós vamos ter aí que levantar algumas questões e que depois que a gente faz essa investigação e vê o nosso propósito, os nossos valores, como a gente fez anteriormente, a gente vai identificar qual o problema que eu quero resolver, né? Quando eu fiz uma escolha, eu tenho pós-MBA em Direito Previdenciário, sou especialista, né? Fiz várias entrevistas, defendi teses, enfim. Só que eu fiz uma escolha, eu optei por não resolver mais esses problemas, né? Eu não quero mais militar na área previdenciária, principalmente pessoa física. Faço algumas coisas e gosto da área empresarial, mas não pessoa física não. Então eu fiz uma escolha. Eu não quero mais resolver esse tipo de problema. E a partir do momento que eu disse não para o direito previdenciário, eu fui buscar outras formas de atuação, e no caso eu atuava mais com o direito do trabalho, por isso que tornou-se o carro-chefe da minha atuação.
E aí, dentro do direito do trabalho, nós temos um leque, gente, muitas coisas que podemos fazer. 5 tipos de serviços são mínimos aí. A gente pode atuar em várias situações diferentes. É só a gente imaginar o contrato de trabalho, temos a fase pré-contratual, durante o curso do contrato, pós-contratual, que a maioria dos advogados miram nessa fase. Então, a gente tem um leque de situações que, se eu fosse falar aqui, daria vários dias de live só para falar. Porque se a gente for optar por atuar junto ao direito material, nós vamos ter aí as consultorias, as assessorias, né? Tanto para o âmbito reclamante quanto reclamada, mais reclamada que procura aí essa consultoria, ou que precisa e muitas vezes não sabe. E aí a gente pode traçar aí quais os principais direitos que essa empresa aí teria que ficar atenta, e a consultoria focar nesses direitos, né? Então aí nós teríamos vários tipos de consultorias diferentes. No âmbito dos reclamantes pode ser um pouquinho mais difícil, porque eles procuram a gente aí para resolver, para questionar algumas dúvidas, mas você pode amarrar essa consultoria a uma eventual ação ou cobrar a consulta mesmo, trazendo aí os benefícios, explicando, fazendo bom atendimento. Nós teríamos ainda vários outros serviços, como compliance, que está em alta. E aí, falando dessa questão, nós temos que lembrar que a economia global, ela tem sinalizado há um tempo que existe um negócio pessoal, né? A gente não consegue separar. Eu, Gisele, não consigo ser só advogada. Eu sou mãe, eu sou empreendedora, empresária e tudo mais. Então, não consigo desvencilhar. E isso está ligado à reputação, que está ligada com pessoas ao caráter. Então, a economia tem sinalizado que as empresas que não estão aí desenvolvendo um bom papel na sociedade acabam sendo canceladas, né? Nós temos o exemplo hoje aí vivendo, claro que não empresa em si, mas país, a Ucrânia, que está sendo cancelada por várias empresas que não querem manter relações com eles por conta dessa guerra da Rússia, né? Então, são aspectos que nós vivenciamos, nós estamos vendo. Ora, se o mundo está caminhando, se as empresas estão se conscientizando sobre essa questão, então é um outro nicho a ser explorado aí, voltado aqui às relações de trabalho. Ainda nós teríamos nesse escopo aí outros serviços, como desde produção de conteúdo mesmo, voltado para essas empresas de forma monetizada, os treinamentos corporativos individuais. Nós teríamos soluções de conflitos, né, fora do poder judiciário, aí vários tipos de soluções, como a arbitragem, a constelação, enfim. Então, eu falei aqui mais de 5 formas de atuação que seu cliente não conhece, não sabe, e ele nunca vai bater na porta do seu escritório para te procurar para resolver essas questões, porque são questões que nós temos que mostrar que resolvemos e bater na porta, né? Eu tenho um perfil cristão que hoje o versículo que eu compartilhei foi em Mateus 7. E é muito interessante que Jesus fala: peça, busque e bata. Se você bater, a porta vai se abrir. Então, isso nos ensina aí que nós precisamos bater nas portas. Nós não podemos esperar de mãos beijadas que os contratos venham cair no nosso colo. E aí a gente caminha para a prospecção. Por quê? Nós precisamos desenvolver essa área da nossa vida. E muitas vezes prospectar não é fácil, eu digo experiência própria, né? Receber nãos não é fácil. Ontem mesmo eu recebi um não, fiquei muito chateada, né? E aí meu esposo até deu uma bronca, porque tinha acontecido várias coisas boas, vários contratos fechados, e por causa de uma coisa pequena eu fiquei chateada. Então a gente tem que parar de comemorar fracasso, né? A gente tem que comemorar, tem que agradecer por coisas boas, né? Então, nós temos que ver que nem tudo vai dar certo, né, gente? Mas no final tudo dá certo. Então, é mais importante, né? E a prospecção, então, para fechar aqui, ela tem que envolver, né? Se eu sei quem eu sou, o que eu vim fazer aqui, pelo menos nesse momento, o que eu posso fazer o que eu deveria fazer. Se eu sei aí como mostrar para o cliente que serviço que ele vai precisar, a prospecção fica muito mais fácil. Você concorda comigo? Então, a prospecção não é só você tá ali chegando numa empresa para visitar do nada, né? Ela envolve mais do que isso. A gente tem as redes sociais aí, e
para mostrar que as pessoas querem se relacionar com pessoas, não com seres inanimados e não apenas e tão somente para fazer negócios, né? Mas nós, claro que a gente faz um networking já pensando nas possibilidades de conexão aí e de contratos fechados, mas no primeiro momento nosso interesse tem que partir para a pessoa, né? E aí a gente cria um relacionamento, principalmente no caso de empresas, para poder usar aí esse relacionamento para ajudar, né? A gente tem sempre que mostrar que a gente não tem interesse somente nos ganhos, né? Nosso interesse está focado em ajudar aquela empresa, ajudar aquela pessoa naquela determinada situação para que ela tenha aí os benefícios. E aí a gente lista todos os propósitos que nós podemos oferecer junto ao nosso serviço e que seja situações aí de sentimentos como paz, tranquilidade, satisfação, como também a resolução do problema específico, diminuição do passivo ou ganhos aí do retorno financeiro, da valorização do trabalho, no caso de reclamante ou de trabalhador, enfim. São várias possibilidades que nós podemos oferecer dentro aí do nosso leque de atuação, desde que a gente tenha escolhido aí uma área, que não digo nem área, quais os problemas que eu quero resolver, porque a trabalhista ainda é muito grande, né? Então eu preciso delimitar os problemas que eu quero resolver. Não que eu não vou fazer mais nada, mas eu dou ênfase, eu tenho como objeto principal esses tipos de problemas e secundariamente os demais aí virão. E aí ou você faz parcerias, como é o meu caso, né? Nas áreas reclamante, eu atuo especificamente em acidente de trabalho, doença ocupacional, pejotização, algumas questões de representante sindical ou estabilidade, eu atuo, mas nas outras de justa causa, abandono, rescisão indireta, verbas rescisórias, enfim, eu faço, tem as advogadas que estão comigo e aí eu acabo passando para poder fazer, né? Então, eu escolhi atuar nessas causas, nessas situações para reclamante, que você também pode fazer essa escolha, né? Vai ficar muito mais fácil na hora de você oferecer seu produto. Você nem vai sentir que você está vendendo quando você estiver falando, porque a sua defesa ela é espontânea, né? Isso é importante. Pois bem, gente, essas eram as considerações que eu queria falar para vocês e deixar uma frase aqui, principalmente lembrando que estamos na Semana da Mulher aí, né? Então, utilizando uma frase da Nancy, eu vou mostrar o livro dela aqui, eu já apresentei em outra oportunidade aqui no perfil, tá? É excepcional esse livro. E ela fala que a gente tem que ser de 10 quilates. 10 quilates significa o quê? Ser bem sucedida é conseguir o que quer em seus termos e, se possível, no seu tempo, né? A gente não deve se encolher para se encaixar. A gente tem sim que ter um objetivo e a gente, para alcançar esse objetivo, vai ser nos nossos termos e se for no nosso tempo, que a gente delimita daqui 5 anos, por exemplo, amém. Mas tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Então essas eram as considerações que eu queria deixar para vocês e desejar um excelente dia e também falar que hoje à noite vamos ter uma live sobre mulheres, empreendedorismo, às 7 da noite no perfil da doutora Jéssica. Então fique ligado e até amanhã, até à noite.